Olá, bom dia. Hoje é 7 de fevereiro de 2019, uma quinta-feira chuvarosa em Fortaleza. Estamos iniciando mais uma transmissão online nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube, do programa Hora da Notícia, que vai ao ar pelas ondas da Rádio Assunção de segunda a sexta, sempre de 5 às 7 da manhã. Ao lado dos colegas e amigos jornalistas André Capiberibe e Renato Abreu. Aqui no estúdio, nossos amigos Saldanha Paramoti e o César Luiz, mais um campeão de audiência da Assunção, que vem logo a seguir ao nosso programa. De início, como sempre, agradecer àqueles que compartilharam o nosso vídeo e ajudaram a elevar a nossa voz nas redes sociais, como o Guedes Neto, o Bivar Guimarães, Jaime Silva, a Fransquinha Cunha, o Lincoln Chaves, grande Lincoln Chaves, Sandra Cabral, uma grande admiradora do programa, o Auriclésio Macedo, colega lá de Vajota, o Henrique Costa, o Márcio Borges e o Grijalva Costa, que vem a ser o presidente da Câmara dos Vereadores de Ubajara. Grande abraço a vocês e também a quem já entrou aqui, já está dando bom dia, como a Sandra Biguetti, e o Kleber Montenegro, assim como a Fernanda Guerreiro, o Soares da Retífica, o Olavo, o Fidelis Veloso. A vocês todos um grande abraço e o pedido para ajudar a gente. Partilhe o nosso vídeo no Facebook e se inscreva no canal do YouTube. Procura lá Luciano Clever, dentro do canal Hora da Notícia. Se inscreva e faça algum comentário, dá um like lá, coloque na mão e aperta no sininho para receber a notificação, porque todo dia a gente arquiva o nosso programa, essa parte do programa, pelo menos no YouTube, e serve até de referência, de arquivo, né, de consulta, se você quiser. Estamos agora só aguardando a rodada de comerciais para entrar no ar da Rádio Assunção Cearense de Fortaleza para o mundo. Casa Garcia Gourmet. Mas a Folha hoje dá uma boa dica ao Bolsonaro. Ele devia aproveitar a reforma do Temer, que já está tramitando. Fazer os pequenos... Faz tempo que disseram, para desviar. E começar do zero. Agilizar. Não, se ele tem certeza que tem voto, tudo bem. Mas o problema é... Telepedidos 91 46 42 34. A Hora da Notícia. Em tempo real. Você vai ficar conectado e bem informado. A Hora da Notícia. Em tempo real. A Hora da Notícia. Apresentação dos jornalistas André Capiberibe e Luciano Clever. Renato Abreu. 6h35, 6h36 agora, voltamos já com Augusto Saldanha no áudio, com Luciano Clever na bancada. Bom dia, Luciano. Bom dia, André Capiberibe. Bom dia, Renato Abreu. Bom dia. Bom dia, Saldanha. Bom dia, César Luiz. Bom dia, nossa vastidão de ouvintes da Assunção Cearense, que nos acompanha diariamente aqui nas suas ondas. Bom dia para o Jesus Alves, bom dia para o Henrique Costa, o Jorge Luiz e também para o Wellington Pereira, que retransmite o nosso programa na sua web rádio Interativo Metro, lá de Maranguape. Muito bom dia. Só corrigir uma informação que eu dei aqui mais cedo e que estava equivocada a minha informação. É que as multas sobre invasão do corredor expresso do BRT, que gerou quase 70 mil atuações, isso entre os anos de 2015 a 2018, uma média anual de 17.475 infrações, essas multas ocorreram na invasão do BRT da Bezerra de Menezes e não da Guanambi. Até porque a Guanambi foi inaugurada agora e não daria tempo para já ter 70 mil multas naquele... Porque a Guanambi agora também tem um corredor para o ônibus, o BRT, que vem lá da Messejana. Então, só corrigindo, essas multas foram aplicadas por motoristas infratores que invadiram o BRT, mas da Avenida Bezerra de Menezes e não da Guanambi. Está feita a correção. E no mais, toda a sua argumentação está correta, porque essa multa devia ser a majorada, porque é a invasão do individual sobre o coletivo. Exatamente. Literalmente, ali é o coletivo, que é chamado também o ônibus, e tem que ter realmente a preferência. Então, em boa hora veio isso que ajudou a desafogar o trânsito de Fortaleza. Como você está dizendo, na Guanhambi tem isso,
e você foi, na verdade, contaminado por notícias de que muita gente está invadindo o corredor recém-inaugurado lá da Avenida Agonhambi. Então, a gente tem que ir se educando. Então, se não se educa por amor, vai ter que ser educado na dor, que é onde dói mais, é no bolso. E saber que aquilo dali... E muitas vezes a gente vê nas estradas, né, a educação horrorosa dos nossos motoristas, que às vezes tenta ultrapassar por aquele vão que fica saindo já para a margem da estrada. Muita gente caminha, trafega por aquilo dali. Aquilo é um absurdo. É gente querendo ser mais esperta do que os outros, querendo se dar bem em relação às regras. Então, a regra é para todos, deve ser cumprida. E a gente cobra muito isso dos políticos, mas no dia a dia a gente vê gente que faz essas críticas cometendo todo tipo de barbaridade no trânsito. Então, se a gente seguir as regras, a gente terá um trânsito mais civilizado, um fluxo melhor e todo mundo tendo os mesmos direitos. Agora, alguns se acham, né, porque às vezes tem um carrão melhor, né, e tenta até humilhar os outros motoristas. Então, as regras devem ser para todas, devem ser cumpridas e deve sim ser apenado. Aqui, neste caso, não é indústria de multa. Quando você coloca um fotossensor escondido, aí eu discordo do André, que olha, mas só quem transgride aqui vai ser... Não, aquele fotossensor deve ser uma coisa educativa. Então não adianta eu estar numa estrada, você esconde o fotossensor, e aí eu trafego numa velocidade alta e vai doer só no meu bolso. Não, porque aquilo dali, se correr um risco de vida, é melhor você colocar o fotossensor e colocar um outdoor, dizendo, olha, aqui tem um fotossensor, porque aí eu vou garantir que a pessoa diminua a velocidade e diminua o risco de vida das outras pessoas. Então, quando esconde, aí sim, eu acho que é a indústria de multa. Quando faz o contrário, não. Coloca uma placa bem grande, olha, trafegue aqui direitinho, porque nós estamos olhando para você. E é mais ou menos isso que agora a prefeitura está dizendo, quando coloca 1000 câmeras, espalha uma miríade de câmeras para fotografar tudo, né? Olha, diz para os bandidos, né? Olha, cuidado aqui que nós estamos olhando para vocês, e também para o homem comum, para o cidadão de bem, que muitas vezes transgride, né? Não comete crime, mas comete infrações no trânsito, que também deve pensar no coletivo, que deve ter preponderância sobre o individual. É porque o motorista de Fortaleza, ele é um péssimo motorista, via de regra, e ele quer sempre tirar vantagem. Então, quando se criam os corredores exclusivos de ônibus e esses BRTs agora, da Bezerra de Menezes e da Guanabara, é exatamente para fazer fluir com mais rapidez o transporte coletivo. Nós temos um problema sério em Fortaleza. Então, eu acho que essa iniciativa da prefeitura é louvável e nós temos que abraçá-la. Porque o trabalhador que anda de ônibus, que lamentavelmente, embora teve uma melhoria aí, ônibus com ar-condicionado, mas a classe média não troca o carro pelo ônibus. Então, nós temos uma cidade abarrotada de automóveis, e a prefeitura ousou, por bem, criar uma política que viabilize e facilite o transporte coletivo. Está corretíssimo. O ideal seria que se a gente tivesse trens, metrô de superfície, quem sabe um dia essa cidade vai ter. Mas, por enquanto, eu acho que a prefeitura está buscando otimizar o tráfego de ônibus. Então, a tentação de ir pela faixa de ônibus tem que ser punida rigorosamente com multa, porque ali não é para o carro particular, é para o táxi, e é para o ônibus, e é para a van. A Guanabara, por exemplo, hoje cedo eu elogiei, ela está uma beleza. Parabéns, uma avenida linda, bem feita, pavimentada, bem sinalizada. Perfeito, eu passo pela Guanabara, dá gosto andar na nova Guanabara. E tem a faixa do BRT, que não tem separação com a faixa do asfalto, mas aquela faixa ali não pode ser invadida pelo... Tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada. Quem não respeita... Tem que ser multado. Tem que ser multado, aí eu concordo, como você disse aí, e isso não é indústria de multa, o fortalezense tem que aprender. Eu, por exemplo, eu evito a Antônio Salles em dias normais. Por quê? Porque ela engarrafa. Eu vou pelas vias secundárias. Quando eu vou para a Assembleia. Agora, sábado, a partir de 4 da tarde, está liberado o fluxo daquela via só do ônibus. Domingos e feriados, é liberado, aí eu ando. Mas, na semana, eu evito. Eu vou pelas vias secundárias, mas eu não vou incorrer na infração, porque se eu entrar, eu tenho que ser multado. Bom dia para o Gilardi Alves Sinésio, o Marcos Freires, para a Fernanda, lá na Polônia, para a Mara Nunes. Aliás, ontem eu conheci um casal, já conheci a Marta Mimosa, que é até da Vajota, se casou com o português Paulo Alex, né? Moram lá no Porto e assiste também um programa. Então, um grande abraço para vocês. Lá o programa passa às 9 horas da manhã. Então, um grande abraço, continuem e compartilhem.
Pois bem, antes eu tenho que fazer aqui uma pequena ressalva do que vocês disseram em relação ao Povo e Diário do Nordeste. Primeiro assim, o jornal Povo não escondeu. Na verdade, escondeu porque colocou lá embaixo sobre a manchete. Não teve como esconder sobre a manchete da condenação do Lula. Segundo assim, tem que ser a condenação mesmo, viu, André? Embora tenha sido dado por todas as redes, o jornal tem um diferencial, o jornal faz história, certo? Então, o historiador amanhã, que vai buscar nos jornais, tem que estar na manchete essa história da condenação do Lula. Então, tanto que os grandes jornais todos deram. Lamentavelmente, quem não deu uma linha na capa sobre a condenação do Lula, retomando, o Povo tinha uma exclusiva, né, Valar, que é sobre a usina de urânio, que foi negada pelo IBAMA, né, mas tem até que ver isso daí, né, o custo-benefício. Como teve Brumadinho, agora é fácil negar tudo. Então, eles tinham essa exclusiva, então, jornalisticamente, tem relevância, né? Não deixou de dar o Lula, mas deu escondido. Depois da grande manchete lá da usina, tem uma carnavalesca no meio, né? Depois da dobra da página, e lá no rodapé, nisso está muito correto, André, só deram a matéria, o destaque é a condenação do Lula. No Diário do Nordeste, nem uma linha sequer na capa da condenação do Lula, nenhuma. E quando vai para dentro, que tem uma capa, tudo bem, o jornal é tabloide, mas eu já fiz jornal tabloide e sou fã do jornal tabloide. A forma é muito interessante, mas não pode se sobrepor ao conteúdo. Então, você tem que usar do seu talento para, naquele pouco espaço, dar uma notícia de impacto. Olha qual foi a manchete escolhida pelo Diário. Novo revés do ex-presidente. É como... Revés. Até uma dor de cabeça é um revés, né? Então, o Lula já teve vários revés para você colocar novo revés do presidente. Tinha que ser condenação, nova condenação, mais uma condenação, sei lá o que for. A condenação tinha que estar, porque o peso da palavra aí é a condenação. Revés é quando ele entrou, quando ele foi, quando os delatores dizem que deram dinheiro, é um revés, né? Quando ele não consegue um recurso, é um revés. Isso aqui é mais que um revés. Mais que um revés. Reveses todos nós temos, mas condenação, assim, só o Lula, né? Então, outro destaque que não foi dado, aí sim merecia, é porque sempre se coloca assim, de novo, nesse discurso, perseguição, não tem provas. Esse discurso está condenado a ir para o lixo da história. Nem o Érico Firmo. Hoje o Érico Firmo, na sua matéria, na sua coluna, perdão, lá embaixo, ele vem explicando sobre os mais médicos, faz lá umas perorações sobre isso e tal, algumas coisas que a gente tinha que observar, mas não é de relevância, a gente deixa para lá. No segundo tópico de importância, ele coloca a segunda condenação de Lula e o crime inequívoco. Ele usou essa palavra. Então está perfeita o que ele diz. Olha, pode-se falar sobre tudo, mas não pode-se dizer que haja falta de prova. Há provas em demasias. Eu li, eu tenho um PDF. É muito explícito. Eu tenho um PDF do Ministério Público, da acusação, das provas que foram levantadas. Olha, é como se assim, acaba aqui, um petista vai acabar dizendo que o Lula nunca esteve lá no Atibaia. No triplex, o Lula realmente foi poucas vezes, porque ele até desdenhava, achando que aquilo ali era coisa menor. Mas o sítio de Atibaia, a família do Lula se apossou, né? Se não era dono... O Lula foi ver até o quarto. O quarto do casal e a adega. Não, ele dava conta de tudo. O sítio era dele, né? Era dele. E um dos crimes é exatamente negar que o sítio fosse dele. Então, há provas demais em relação a isso daí. E a Folha de São Paulo, o que é também interessante colocar, primeiro assim, é que houve crime lá e que ele foi absolvido, né? Então, teve revés e teve também coisa favorável a ele. A juíza Hart deixou de condená-lo por falta de prova, né? A juíza absolveu o ex-presidente de uma das imputações, lavagem de dinheiro, no caso das reformas bancadas por José Carlos Brunlai, que a juíza entendeu que foram pedidas pela ex-primeira-dama Marisa Letícia. Como já morreu, né? Então ela não podia ser incriminada, o Lula não se contamina com esta ação de sua ex-primeira-dama. E também foi absolvido Rogério Aurélio Pimentel, ex-assessor de Lula, que para a juíza não tinha ciência de que os valores usados na reforma tivessem origem ilícita. Coitado, não sabia, não podia ser condenado por isso. Um outro fato importante, porque se fala muito... Só para complementar essa questão do Lula, só para deixar bem claro para os nossos ouvintes, indo ao encontro que você está dizendo,
Na sentença, a juíza, ela diz claramente, que a OAS foi a responsável pelas reformas na cozinha do sítio do ano 2014. 2, que as obras foram feitas a pedido de Lula em benefício de sua família, sendo que o ex-presidente acompanhou o arquiteto responsável, Paulo Gordilho, ao menos na sua primeira visita ao sítio, bem como recebeu em São Bernardo do Campo, para que este lhe explicasse o projeto. 3, que Lula teve ciência das obras realizadas pela Odebrecht em seu benefício, porque foi informado sobre o cronograma pelo próprio empresário Emílio Odebrecht. 4, o ex-presidente visitou o sítio quando ainda faltavam alguns acabamentos. 5, notas fiscais referentes à reforma entregues a seu advogado e amigo Roberto Teixeira foram encontradas na residência de Lula. 6, foram executadas diversas benfeitorias no sítio, mas consta da denúncia somente o valor pago à empresa Kitchens, no valor de 170 mil. 7, todos os pagamentos efetuados pela OAS a Kitchens foram feitos em espécie, no intuito de não deixar rastro de quem era o pagador. 8, toda a execução da obra foi realizada de forma a não ser identificado quem executou o trabalho e quem foi o beneficiário. 9, não houve ressarcimento da OAS dos valores desembolsados pela empresa em benefício de Lula e de seus familiares, ou seja, era propina. 10, depoimento de delatório, testemunho e outros réus, além de troca de mensagem, planilha de pagamento, laudos, notas fiscais e quebra de sigilo bancário e fiscal, atestam o envolvimento do réu. Então não tem mais... Sobre o Lula, deixa eu trazer um negócio aqui para você. Ou eu estou ficando doido, ou a colunista Mônica Bergamo está ficando doida, ou o jornal Folha de São Paulo foi ao fundo do poço. Tanto que a colunista tem liberdade de escrever o que quer. Está na coluna dela de hoje. A possibilidade de que Lula seja transferido para o sistema prisional do Paraná depois da segunda condenação criminal assustou pessoas ligadas ao petista. Advogados dele, no entanto, duvidam que a transferência possa ocorrer, já que o ex-presidente ainda não foi sentenciado em nenhum processo, definitivamente. Lembram ainda que... Pronto, esse é o ponto principal que vem agora. Tem nada a ver. Lembram ainda que outros ex-mandatários brasileiros jamais foram colocados em prisões comuns. E qual foi o outro preso? Condenado. Qual foi o outro? Me diga onde é que está o Sérgio Cabral. Ele também não tem Onde é que está a doidice aí? É o que eu não entendi. Qual é o outro ex-presidente condenado? Ex-mandatário brasileiro. Não, essa argumenta é da Mônica ou é dos defensores de Lula? Tá na coluna da Mônica. Não, eu sei, mas... Lembram ainda, os advogados lembram. Bom, os advogados dizem tudo. Há uma discussão sobre a eventualidade ou não de um dia o Lula deixar. Aquilo ali não é apropriado para ele tem que ir para um presídio. Não, eu sou contra. Tá entendendo? Não. Sou contra e explico por quê. Não por causa do Lula. Não vou falar. Sim, vai lá. Se você é contra, é um direito seu. Estou só dizendo que não é porque ele ainda não transitou em julgado, não. Porque o Sérgio Cabral não transitou em julgado, está no presídio. O Cunha não transitou em julgado, está em presídio. O Cunha nem em segunda instância. Nem em segunda instância. Tá o Dirceu ficou em presídio. Exatamente. Então, por que o Lula... Lula... Por que o Lula não? Agora eu vou dizer... eu posso até achar que você está doido porque você vai argumentar. Eu vou dizer porque eu sou contra. Não é com pena do Lula, não. Muito pelo contrário. Que ele vá para a prisão comum. O que eu não quero colocar em risco é a segurança nacional. Por quê? Explico agora. O Lula, como ex-presidente da República, certamente ele sabe alguns segredos de Estado, como Fernando Henrique sabe, como José Sarney sabe, como Temer sabe, como Dilma sabe. Segredos que não podem ser revelados, que não devem, pelo menos, ser revelados. Segredos de segurança nacional. Isso não é achismo, isso é fato. Sim, mas eu não entendi o risco disso. Risco de ele sofrer algum tipo de chantagem, algum tipo de ameaça. Mas essa ameaça ele pode sofrer em qualquer canto onde esteja. Pode, mas se pode diminuir. Mas se pode diminuir. Fica com essa preocupação que isso não vai acontecer. Você está com pena, você está igual o Mourão. Não vai acontecer por quê? Se consta que o Sérgio Cabral pagou para não ser serviciado. Se consta que em presídio normal, aquele bilionário preso no Rio de Janeiro, que está em prisão no nome civil, o Ike Batista também pagou para não ser estuprado. Amigo, é assim, a lei é para todos, certo? Então ele não pode estar acima da lei, nem pode estar abaixo. Nenhum direito a mais, nenhum direito a menos. Não pode ter privilégio, nem pode ser agoçado por causa disso daí, certo? Então ele tem que ir para um presídio. Aí eu concordo com você. Como é um ex-presidente, então o sistema lá tem que ter os cuidados, né? Colocar numa cela em que ele não possa ser assediado por causa dessa organização toda. Não pode estar numa cela especial da Polícia Federal e tendo a Polícia Federal funcionando como babá, como carcereiro do presidente. Nem em épocas de exceção que tivemos no Brasil, presos, políticos ou não, sendo políticos, governadores, tudo isso ficarem em celas comuns. Ninguém foi condenado. Esse seu excesso de zelo... Não é com ele, é com o carro. Não, esse seu excesso de zelo é com o Lula. Ele não é mais presidente da República, ele foi presidente da República. Não tem mais o cargo. E ele
deslustrou o cargo que soberanamente o povo deu a ele, praticando falcatruas. Ele deslustrou. Quem feriu o cargo foi ele, né? Eu pouco estou me lixando pro Lula. Que ele, você está preocupado. Que ele continue com preso. O que é que eu estou preso? Com questões que ele sabe que não pode ser revelado. Ele bota ele numa cadeia direitinho, fica ele sozinho. Pronto, exatamente. Ele tem que sair dali, tem que ir para o presídio. Exatamente, eu não sou contra isso, não. Bom dia, colega fotógrafo LC Moreira, Catarina Soares e Amara Nunes. Outra questão que foi colocada e foi pouco explorada aqui, além do Lula, não foi só o Lula que foi condenado. Sim, antes do André falar, eu me lembrei quando você disse aquelas histórias todas, Renato, é do Emílio Odebrecht, dizendo, quando eu falei que o Lula sabia, né? Que o Emílio estava fazendo essas reformas, o Lula ainda presidente, né, olha a gravidade, e, segundo ele, a Marisa tinha pedido a ele, porque pediu ao Bulay, que era amigo, né, tinha um muro que estava caindo, o Bulay começou a fazer as reformas, e ela viu que, pelo andar da carruagem, essas reformas não se concretizariam até a saída do Lula da presidência, e ela queria fazer uma surpresa, tipo uma festa para o Lula, quando saísse da presidência, né? Essa coisa meio capira, né? De levar ele lá para o sítio e tal, fazer uma comemoração. Então, quando viu que o Bulay não dava conta, foi aos empresários, né? Foi ao AS e foi ao Odebrecht. E segundo o Emílio, o próprio Emílio teria cometido teria sido inconfidente, né? Sem querer, ele foi dizer para o Lula, assim, né, de querer agradar, presidente, o senhor pode ficar tranquilo que as obras estarão concluídas antes de terminar sua posse. E o Lula, para surpresa dele, surpresa do Odebrecht, não esboçou qualquer reação assim de surpresa. Tipo assim, ótimo, que ótimo, né? Quer dizer, o Lula sabia de tudo. Ele imaginava, até então, o Emílio Odebrecht, que era uma surpresa da mulher do Lula, dona Marisa Letícia, que ia surpreender o Lula. E ele, quando disse aquilo dali, disse, puxa, eu não devia ter dito. Mas qual não foi a surpresa? A reação de não surpresa do Lula. Pois bem, não só o Lula foi condenado, né? 10 pessoas foram condenadas. Entre elas, Marcelo Odebrecht, Emílio Odebrecht, Léo Pinheiro, todos aí das construtoras, e José Carlos Bulay, todos aí empresários construtores. Também foi condenado José Bittar, que deu seu nome para ser como o proprietário. Fernando Bittar, que é filho do Jacó Bittar. O proprietário era o filho, era o Fernando Bittar, que era sócio, né? Tudo era família. Né? O Fernando Bittar é filho do Jacó Bittar, que era amigo do Lula, e o filho do Jacó era amigo do Lula e era também sócio. Então, o Fernando Bittar também condenado. Também condenado o advogado Roberto Teixeira, porque não é porque foi advogado, é porque participou da mutreta ali para esconder o dinheiro. Também condenados Paulo Gordilho, Emir Diniz Costa Júnior, Alexandrino Alencar e Carlos Armando Pascoal. Então, foram condenados Lula e mais 10 pessoas por essas mutretas lá no sítio de Atibaia. E assim, hoje, se os petistas querem fazer alguma coisa, essa argumentação aí de que nenhum outro ex-presidente foi preso é porque nenhum outro ex-presidente foi condenado. Nenhum outro ex-presidente foi flagrado com provas tão robustas na justiça, não teve um trabalho forte, né? No devido processo legal. No devido processo legal, pela segunda instância, na verdade, né? Então, e passou por várias mãos, teve o juiz Sérgio Moro, não sei quantos juízes se debruçaram sobre o processo e mantiveram a condenação do Lula. Portanto, tem que estar na cadeia e tinha que estar juntamente com os demais criminosos, como bem disse aqui Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, todos esses autoridades poderosas da República que cometeram crimes devem pagar por eles e, de acordo com a lei, o Lula não pode estar no spa da Polícia Federal. Eu até me animo, faço empatia ao mesmo sentimento do Mourão. Coitado do Lula, que podia ter sido um grande presidente se não tivesse se abraçado com a corrupção, se não tivesse se deixado corromper pelo poder. Mas, lamentavelmente, foi isso que ele fez, foi uma escolha dele e nós devemos pagar por nossas escolhas. E foram escolhas repetidas, reincidentes. E a oposição sempre criticava e apontava os erros. Não foi por falta de aviso. A oposição sempre fazia isso. O Ministério que avisou Público, o Lula, isso vai dar merda, uma miríade de gente disse que avisou, e ele continuava. Não só o Ciro, teve também o governador lá de então de Goiás, disse que chegou lá e avisou o Lula. O cara lá... Mas ele era o cara...
O Jefferson chegou e avisou para o Lula: Lula, tu tá cheio de bandido ao teu redor. Mas Lula achava que não. Como ele era Alibaba, o povo, né, tinha grande popularidade, achou que o povo ia deixar isso para lá. Está provado que o Brasil não é uma república, né, de banana. As instituições estão funcionando e a impunidade acabou. Então, cumpra-se o que a justiça determinou. O Lula, Luciano, acreditou que o Brasil era aquela impunidade que nunca dá nada em nada, mas aí ele não contava com a Operação Lava Jato. Porque a Operação Lava Jato, ela surgiu por um acaso. Ela não surgiu descobrindo um fato de corrupção. Ela surgiu descobrindo o negócio dos dólares lá daquele Youssef ligado à lavagem, naquele Lava Jato. Por isso que o nome é Lava Jato. A partir daí, as investigações levaram a que o Youssef estava lavando dinheiro do esquema da Petrobras. Aí entrou a Petrobras. A partir daí, a Lava Jato foi desenrolando o novelo da corrupção e chegou-se aonde a gente já sabe. Então, a Lava Jato foi o grande diferencial. O Lula e os seus amiguinhos corruptos não imaginavam que um dia o Brasil tivesse uma operação jurídica do Estado brasileiro. E é bom que se diga, o sucesso da Lava Jato não se deve a governos, principalmente do PT. Apesar dos governos. Apesar dos governos. O sucesso da Lava Jato se deve a órgãos do Estado brasileiro, ao Ministério Público Federal, que não é de partidos nem de governo, é do Estado. A Justiça Federal, que não é de partido nem de governo, é do Estado. A Receita Federal, que não é de partido nem de governo, é do Estado. Então foram órgãos do Estado brasileiro, capitaneados por homens sérios, dedicados à causa pública, como o Sérgio Moro, os promotores, o pessoal dos auditores da Receita e os agentes da Polícia Federal. Eu esqueci de citar. A Polícia Federal não é polícia de governo, é polícia do Estado brasileiro. Foram órgãos do Estado brasileiro que estão vencendo a corrupção. E o povo brasileiro abraçou e continua abraçando a Lava Jato. Eles não contavam com a Operação Lava Jato. Essa é a grande diferença. Há um detalhe, Renato e André, que eu acabei esquecendo e já tinha aprontado para isso aí. O que tem de frágil nisso daí, e que, na verdade, os poderosos sempre se juntaram a isso, achando que jamais, que a impunidade continuaria, e a fragilidade da acusação, da condenação, não da acusação, e que pode vir por água abaixo e derrubar tudo se por acaso os advogados conseguissem. Mas está havendo uma mudança na interpretação sobre a contrapartida, porque todo crime de corrupção tinha que ter uma contrapartida. Então, o que tinha que deixar claro é que esse dinheiro que usado pela OAS, usado pelo Odebrecht, provinham de propinas de contratos da Petrobras. Que foi fruto de propina, não tem a menor dúvida. Que foi fruto de propina em troca de benefícios para essas construtoras, também não há a menor dúvida. O que falta deixar claro, com nitidez, é o liame, né? É a associação, é a relação dessa propina com a Petrobras. Por quê? Porque Sérgio Moro só trata da Lava Jato, e a Lava Jato só trata dos crimes compreendidos dentro de propinas da Petrobras. É por isso que aí a juíza, assim como o Moro, já disseram, o dinheiro é fungível. Você não tem como rastrear, de, olha, tirei aqui desse negocinho aqui, e como eu tirei daqui da Petrobras, estou colocando para lá. Não. Então, há essa nova interpretação de que o dinheiro era retirado da Petrobras, ia para um fundo, e desse fundo era redistribuído. Ia para o partido, ia para vários próceres, né, para várias personalidades do PT, vários políticos do PT, e também para a cota pessoal do Lula. O Lula enricou pessoalmente, ele e a sua família, com propinas vindo da Petrobras. Segundo a juíza, assim como o Moro e todos os outros juízes que antecederam o outro processo, essa relação está nítida. Mas, segundo a tradição antiga, não teria como. Então, houve também essa mudança que acabou, em boa hora chegou essa mudança de interpretação. Porque, senão, jamais nós iríamos alcançar os corruptos. Claro que eles não dão porque recibo. Eles não passam recibo, exatamente. E queria deixar claro agora, nessa segunda condenação... A ocultação de bens é justamente isso. Exatamente. Não passar recibo. Então, como fazer isso? Então, houve uma segunda interpretação e está claro. Olha, chegando com isso, junta as pecinhas do quebra-cabeça. Então, pronto, está claro. A Odebrecht tinha contratos na Petrobras, era beneficiado. A OAS tinha contratos na Petrobras, era beneficiado. E, em troca desses benefícios, dava propina para o partido,
dava propina para o Lula e para várias pessoas. Só para lembrar, acusações contra o ex-presidente. 2, triplex, e agora o sítio de Atibaia. Tem mais 5. Casos em que Lula... Tem mais. Casos em que Lula é réu. Denúncia foi aceita pela Justiça, mas ainda não houve sentença. Ele é réu porque o Ministério Público propôs, né, acusou-o disso, e a Justiça disse que tinha indício e aceitou a acusação. A partir daí ele vira réu. É réu no caso do Instituto Lula, que é a próxima que vem aí. Né? No caso do Instituto Lula, que ele teria recebido dinheiro para fazer no Instituto Lula, também cheio de provas em relação a isso. É réu na Operação Janus. Lula é acusado de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, tráfico de influência e organização criminosa, por, segundo a denúncia, ter agido para favorecer a Odebrecht em Angola. E esta ação está lá no Distrito Federal, não é em Curitiba. E é importante que essas ações elas corram num tempo hábil, porque senão pode haver prescrição. Também é réu, virou réu na Operação Zelotes. A acusação diz que Lula praticou lavagem de dinheiro, tráfico de influência e integrou organização criminosa por fazer parte de esquema para beneficiar empresas na compra de caças. Esta ação corre também no Distrito Federal. Também é réu na Operação Zelotes 2. É réu sob acusação de corrupção passiva por favorecer empresas com medida provisória. É aquela que beneficiou o filho. Né? Também corre no Distrito Federal, não é no Curitiba. Também é réu no quadrilhão do PT. Lula e Dilma se tornaram réus por decisão do juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal em Brasília. Eles são acusados de integrar organização criminosa. Também é réu, já a 8ª acusação aqui contra ele, né? É réu na Guiné Equatorial. Acusação de lavagem de dinheiro por doação de R$1 milhão ao Instituto Lula, supostamente em troca de interferência de Lula em negócios na Guiné Equatorial. Está na Justiça Federal de São Paulo. E o presidente dessa Guiné é um ditador. E agora tem mais 2 denúncias. Está lá há mais de 30 anos. Ainda há 2, aqui até então foram 2 condenações e 6 em que ele está réu. E tem mais 2 em que ele foi acusado, mas a Justiça ainda não recebeu ou ainda não deu a denúncia. Como ministro, na nomeação como chefe da Casa Civil no governo Dilma, ele é investigado sob suspeito de desvio de finalidade. Quando aquela tentativa de obstrução de justiça, para o Lula não ser preso, a Dilma o colocaria como ministro. Isso aí a Justiça não recebeu ainda. E propina da Odebrecht. Lula, a senadora Gleisi Hoffmann e os ex-ministros Palocci, Paulo Bernardo, acusados de corrupção e lavagem, sob suspeita de receber propina de empreiteira em forma de doação eleitoral. Há um rosário de denúncias, de acusações e condenações contra o ex-presidente Lula. Portanto, aquele discurso de que não há prova de perseguição, adeus. 7h05. Olha, e tem um detalhe. O Supremo Tribunal Federal, que já voltou a trabalhar, depois do recesso, na terça-feira, na sessão de terça, o Supremo tomou algumas decisões. Por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso enviou para a primeira instância denúncias contra o senhor Michel Temer, que não tem mais prerrogativa de foro, ele não é mais presidente. Ele vai responder na primeira instância. É o que a gente já sempre falou aqui. Quando ele sair do governo, ele vai responder tranquilamente. E ontem o ministro Marco Aurélio enviou para a primeira instância da Justiça inquérito que investiga o hoje deputado federal, o ex-senador, hoje deputado federal, Aécio Neves, baseado na delação de executivos do grupo JIF. A investigação tramitava no Supremo porque apurava fatos relacionados ao período em que Aécio foi senador, de 2011 a 2018. O STF decidiu no ano passado que só permanece na Corte apurações de supostos crimes cometidos no exercício do mandato e em função do cargo. Com a mudança na carreira política de Aécio, que deixou o Senado para assumir a cadeira na Câmara, a investigação não é mais de competência do Supremo, entendeu o ministro Marco Aurélio. Remetido à primeira instância da Justiça Federal de São Paulo, o inquérito apura a relação mantida entre a Aécio e o grupo JIF, mirando em supostos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A abertura da investigação foi solicitada pela PGR, que apontou necessidade de apurar pagamento de propina de R$60 milhões feitos em 2014 a Aécio Neves, através da emissão de notas fiscais frias por diversas empresas indicadas pelo parlamentar. Então, só para mostrar aqui que as investigações, elas prosseguem, que não há intuito da Justiça de perseguir partido A, B ou C. O senhor Aécio Neves vai responder pela multa que ele se meteu. O senhor Michel Temer está respondendo e vai responder pelas supostas multas. E se
forem comprovadas no devido processo legal, como é o caso das duas condenações do Lula, que sejam condenados. Acabou a conversa. Eu não tenho corrupto favorito. Renato, outro detalhe, porque nessa questão do Atibaia, das bases da defesa, né, e dos petistas, é dizer, não, mas não foi provado, o sítio não é do Lula, o sítio não é do Lula. Não é ocultação, meu Deus do céu. Mas veja bem, a denúncia, isso que a juíza destacou, que a denúncia não passa pela discussão sobre a propriedade formal do sítio. Ela não está dizendo que o sítio é dele, e isso aí está na denúncia, mas na condenação, ela nem levou isso daí em conta. Levou em conta que ele se beneficiou. O Lula estava no sítio. As reformas foram feitas para beneficiá-lo. Então, a questão, o fato de ele ser o dono ou não ser o dono, nesta condenação, não foi levado em conta. O que foi levado em conta é que ele se beneficiou das propinas, que as propinas foram feitas para pagar a reforma, e ele e sua família, né, foram os beneficiários dessa propina. Em boa hora, a justiça destacou, porque era um ponto, né? O Lula mesmo, quando quis fazer aquele showzinho, que a juíza disse, olha, se continuar nesse tom, a gente não vai terminar bem. Então ele foi dizendo, mas esse sítio, de que é esse sítio? É meu, não é? Não é. Mas a condenação não passou, na verdade, ao largo disso daí. Deixa eu dar um bom dia para a doutora Ana Maria Gugel, bom dia aos jornalistas especiais, muito obrigado pelos especiais. A Marta Bastos, que eu falei aqui, que é de Porto, mas está passando as férias aqui em Fortaleza. Parabéns, Luciano, pelos comentários. Amando, né, fez um duo grande, né? O Ricardo Lessa, bom dia, meu amigo. Luciano e a bancada. A Sandra Cabral, bom dia ao Trio Lar. Bom dia para o Idaberto, Maria das Dores, José Alberto Simonetti. Grande abraço, colega Simonetti, e amigo, jornalista. Não, esse é outro. Não, porque ontem foi o Sérgio Simonetti. Todos três nós... Tomei uma geladinha com o Sérgio Simonetti na Embaixada da Cachaça. Não, esse é o José Alberto Simonetti, que é cineasta, trabalhei com ele em filme também, e estudei com ele na faculdade. Que me explicou também aquela história do padre, que até passou para você ontem, aquela história da castidade, etc. Eu já conheci, eu fui seminarista, né, cara? Pois aí eu disse para ele, rapaz, o Luciano já foi seminarista. Eu aqui não entendo muito bem desse negócio de padre, não. Só vou à missa. Quando não tempo, vamos comentar aqui sobre o artigo. Não, mas deixa eu só... Não, pois é. Já que você está falando do Lula, só para depois você falar dos membros do teu artigo, o André citando aí a colunista social da Folha, a Mônica Berger. A Mônica Berger, ela tem uma quedinha pelo Lula e pelo PT. E ela está em dócil com essa segunda condenação do Lula, né? Porque, inclusive, ela entregou os pontos. Depois que o saca-trapa, o criminoso de São Bernardo, pegou a segunda condenação de 12 anos e 11 meses, pela propina do sítio de Atibaia, ela escreveu o seguinte, a colunista social da Folha de São Paulo, em tom de lamentação, abre aspas, a condenação reforçou a certeza de que dificilmente o ex-presidente, ela trata de ex-presidente, por que não chama do condenado, do presidiário? Não, mas ela chama de ex-presidente porque aí é que é o X da questão. A esperança agora recai sobre a possibilidade de uma prisão domiciliar. Até mesmo a Mônica Bergamo já está jogando a toalha de que o Lula não sai da cadeia. Eu, particularmente, sou contra, voltando naquela questão, eu sou contra prisão domiciliar. Eu acho que a legislação, a Constituição tem que ser respeitada. E o que diz a Constituição? Que ele pode ficar... A segunda condenação atrapalha a progressão de pena dele. Atrapalha. Então, para que prisão domiciliar? Se ele poderia arguir a progressão de pena, porque cumpriu um sexto da pena... São duas penas. São duas penas que agora se somam. São duas penas impostas. Exatamente. Agora, ele pela... E não é só porque é contra ele, não é contra qualquer preso. Agora, o que é que ele tem direito? E eu volto ao tema. Direito a mais, nenhum direito a menos. Mas ele tem um direito a mais do que muita gente, do que quase todo mundo. Qual é o direito a mais? Ele tem direito a uma prisão de chefe de Estado. Pronto. Não existe na lei. Não existe isso não, viu, André? Não existe na lei. Estava no despacho do Supremo de 2006. Deixa eu mandar um abraço aqui, Luciano. Tanto que Luciano Flores, que é o novo delegado lá, está defendendo isso. Nós não podemos ficar com o Lula. O próprio juiz Sérgio Moro, quando sentenciou Lula, colocou isso no despacho. O Lula não pode ficar ali. O juiz fez uma deferência ao cargo. Porque ele tinha sido... Mas, exatamente. Ali foi uma deferência, mas ele não é obrigado... Agora, na sede da Polícia Federal, que ele não pode ficar. Que vá para o presídio em condições apropriadas. Aí concordo. Não é isso que eu estou dizendo, mas é isso que eu sempre disse. Então, aí vai ter uma celinha, vai ter um travesseirozinho para ele. É isso que eu sempre disse. E refletir pela picaretagem que ele se meteu na vida. Olha, o deputado doutora Silvana, mandar um abraço para a deputada
me mandando aqui o... Gosto dela também. Poxa, eu gosto dela, é autêntica. Deputada está de volta, reeleita, um mandato, belíssima votação. Ela e o marido dela, o deputado Jaziel, que é federal. É ele lá e ela cá. E eles fizeram a campanha assim. O governador Camilo Santana sancionou um projeto de lei, que agora é lei, de autoria da deputada doutora Silvana, projeto de lei número 195/16, e o governador sancionou, que inclui a Semana Estadual do Livro no calendário oficial de eventos do estado do Ceará, um evento interessante, porque é a Semana Estadual do Livro, para fazer uma reflexão sobre a importância da leitura. Parabéns à deputada. Parabéns, deputada Silvana. Realmente tem que incentivar de todas as formas a leitura, porque é a leitura que salva a humanidade, que vai nos salvar a todos, né? Sem leitura não tem salvação. E é muito bom para quem gosta de escrever. Lembro mais uma vez do Padre Oswaldo, que ele dizia que escrever sem ler é como tentar fazer penteado em garrafa. Não dá. Então, a leitura é primordial para tudo na vida. Você tem que ler bastante, até para não pensar pela cabeça dos outros, para ter um pensamento próprio. Você viu o Cid na Globo News, Luciano? Não vi. Não vi também, não. Me mandaram os posts. Eu assisti parcialmente, mas acabei dormindo. Foi bom? Foi tarde, muito bom. Cid, Cara, eu durmo cedo. Foi muito legal. Foi muito legal. Muito legal. E eu estou aqui também com um post. O Cid é muito talentoso. Não, e Você pode aquela... gostar dele, mas é muito talentoso. Tinham dois senadores na bancada da Globo News, o Cid e aquela moça paraplégica, senadora de São Paulo, que também se saiu muito bem. É um programa do camarote. Né? Muito serena. Muito serena, muito tranquila, muito bacana. Agora, André, deixa eu colocar aqui, que aqui ninguém brinca com fatos, né? Nós somos 3 jornalistas que a gente prima pela nossa profissão e a gente cuida muito bem dela. E a gente não tergiversa em cima dos fatos. Estou querendo fazer uma guerra entre o senador Girão, Eduardo Girão, e o capitão Wagner, pelo fato do senador... Não tem guerra, ele e o Wagner são aliados. Pois é, mas olha... Ali foi combinado, ali tivemos um combinemos. O capitão Wagner postou no Facebook dele o seguinte: fui convidado para participar hoje do Senado, do ato de filiação do meu senador Eduardo Girão ao Partido Podemos. Girão é um amigo, um irmão e um grande parceiro. Nós conversamos antes dele tomar essa decisão e fiquei feliz pela escolha assertiva. Ele estará à frente da direção estadual da legenda e continuaremos trabalhando junto pelo Ceará. Olha aí, é mais um partido. A senha é essa. E fico tentando dizer, o Girão traiu coisa. Estão mais unidos do que nunca, rapaz. Estão mais unidos do que nunca. O Wagner estava do lado dele, na filiação do partido. E é mais um partido. É até estratégico. Eu, assim, conceitualmente, eu sou contra, porque você se elegeu num partido, logo depois está indo para outro. Mas em termos de traições aos seus amigos aqui políticos, eu acho que foi combinado. Claro. Eu tenho a impressão que foi combinado, assim, como o Renato diz, é mais um partido que se une, é mais um tempo de TV. Futura eleição. Então você tinha, o PROS tinha os dois, agora você tem o PROS, que está com o Wagner, e agora tem o Podemos, que está com o Girão. Então os dois se unem, é mais tempo de TV, é mais força para o embate. Deixa eu dar um bom dia, já tinha dado esse bom dia, e agora eu quero dar um abraço afetuoso por essa observação da doutora Ana Maria Gugel. Ela diz assim: e vocês combinaram para vestir as camisas azuis ao mesmo tempo? Pois é. Eu só uso azul ou branco, então estou na cor habitual. O Renato de vez em quando usa uma vermelha, né? Não é vermelha, é aquela cor do Fluminense. Não é vermelha. Pois é, hoje o Plínio não gostou do pacote do Moro, né? Na verdade, só bandidagem, né? Ele não gostou. Quem tá vendo? Ele não está gostando. O título é assim: não existe licença para matar. Eu acho que isso é meio criminoso de dizer que o Moro está dando licença para matar. Aí ele diz uma bobagem. Ele começa dizendo que de um setor fanatizado do bolsonarismo, tornou-se comum ouvir que é preciso parar de passar a mão em cabeça de bandido. Alguém discorda disso? É só os bolsonarismos que acham isso? O próprio governador Camilo Santana achou que parou de passar esse negócio de passar a mão na cabeça de bandido. E apresentou sugestões. E a sociedade toda está do lado do governador. Por quê? Achou que esse negócio de passar a mão na cabeça de bandido não está correto. Passar a mão na cabeça de bandido é isso, é negociar, é dar privilégios, é concessões a eles. Não, tem que dar a lei para eles. E que a lei seja dura para combater os seus crimes. Quem tem que ser aí, passar a mão na cabeça, é da sociedade. Esta, sim, deve ser preservada da ação dos criminosos. Porém, o que se observa, lá vai ele, né? Não, é como se esse argumento fosse contra os defensores dos direitos humanos. E a verdade é mesmo, porque os defensores dos direitos humanos, lamentavelmente, se desviam e focam muito na defesa dos bandidos. Daí a percepção que a sociedade tem é que os direitos humanos, eu não tenho essa percepção, mas o senso comum
é que os direitos humanos servem para defender bandidos, porque eles dão ênfase a isso. Então, toda vida que você dá ênfase em alguma coisa, você se torna aquilo que você enfatiza. Então, na percepção. A percepção que a sociedade hoje tem do pessoal dos direitos humanos é que ele serve para defender bandidos. De quem é a culpa dessa percepção? É da sociedade ou quem deu uma ênfase desnecessária? Para frente. Porém, o que se observa é que são eles, né, os defensores dos direitos humanos, que são ameaçados de morte e perseguidos pela bandidagem, como é o caso do deputado Marcelo Freixo e de Jean Willis, que deixou o país temendo pela vida. Toda a vida. E aí fala, e Marielle Franco assassinada, ao que tudo indica, por integrantes de um denominado escritório do crime. Tá perfeito. Agora, por que tu esquece, crime? Que um candidato a presidente sofreu um atentado, e quando se atenta um candidato à presidência, esse atentado não é só a pessoa, é também um atentado à democracia. Então, quem fez isso? Pois é, não pode ser citado, né? Ao mesmo tempo que se altitulam, tal, vai para frente, vai terminar. O artigo é longo, eu não quero dar essa homenagem toda. Ele diz que vem agora uma argumentação baseada em nada, né? Eles, mais um projeto de Moro amplia possibilidades que já existem, de defesa, pode matar e tal. Antecipando esses questionamentos, o ministro ressaltou que a medida não equivalia a uma licença para matar. É porque o ministro já sabia que pessoas assim, com esse raciocínio, iriam dizer essa besteira. Mas certamente vai pôr em risco a vida de inocentes, é o que o Plínio está dizendo, e facilitar execuções sumárias por parte de maus policiais. É até possível. Ele diz... Maus policiais sendo comprovados, expulsos, devidamente processados. Há maus policiais, há maus jornalistas, há más pessoas. Mas a gente quer a sociedade protegida. Eu quero uma polícia forte contra os bandidos. E ele diz assim, a coisa pode piorar, inclusive para os agentes de segurança. Inclusive a palavra ônibus, né, que todo mundo usa, né, que serve para tudo. Eu já vi até gente começando frases dizendo, inclusive outro dia, né, o cara começa assim, já com inclusive. Então é um erro também de estilo isso daí. A coisa pode piorar até mesmo para os agentes de segurança, pois quanto mais a polícia mata, mais morre, incluindo policiais que agem corretamente. De onde, Plínio? Tu tirou essa informação? Não necessariamente. Eu quero contrapor teu argumento a uma informação recente. Lá na intervenção do Rio de Janeiro, a polícia passou a matar mais e a morrer menos. É o contrário, Plínio, do que você está dizendo. Quando a polícia mata mais, morre menos. A polícia, durante não sei quanto tempo, é que eu estou sem essa... Eu não fui atrás, mas tem aqui na minha clipagem até, porque eu fiz esse comentário aqui, e junto com o Renato, sobre a intervenção, quando a gente fez um balanço da intervenção, que terminou lá no Rio de Janeiro, intervenção militar, né, lá nos morros do Rio de Janeiro, naquela operação, houve aquela intervenção, e houve um balanço. E o balanço é que diminuiu sensivelmente a morte de policiais que eram assassinados por bandidos. E lembro que eu até detalhei que a Folha de São Paulo, o Estadão e o Globo, para não dizer que a intervenção foi boa e que tinha diminuído a quantidade de mortes, né, de crimes contra a vida, diz, não, foi mais ou menos a mesma coisa, porque aumentou o número de mortes feitas por policiais. Só que esqueciam de dizer que todos esses que foram mortos por policiais eram bandidos. Então, o correto a dizer pelos jornais é que o número de homicídios de pessoas de bem que morreram de forma criminosa diminuiu sensivelmente pela ação da intervenção militar. E lá, Plínio, nesses números, a polícia morreu menos e matou mais. Isto é, quando ela matou mais, ela morreu menos. Não dá o contrário do que você diz, que se ela matar mais, vai morrer mais. Não existe isso daí. Esse raciocínio aí é capenga. Isso é um argumento cretino, que tenta colocar nuvem de fumaça em cima de uma realidade. Porque esse tipo de argumento, esse tipo de narrativa, ele se soma àquela narrativa de vilanizar a polícia. Quando a polícia mata bandidos em confronto, isso é indefesa da sociedade, tem nada a ver com a outra estatística. Ah, porque morreu gente, aí bota os bandidos no meio. Ora, o bandido em confronto com a polícia... Enfrentou a polícia. Eu vou sempre torcer para a polícia vencer. Agora, se o colunista torce pelo outro lado, aí é problema dele. Não, eu vou... Aí é problema dele. Agora, quando a polícia confrontar com bandidos, o bandido tem duas opções. Se entrega, cara. Se entrega. Simples assim. É simples. Agora... Se entrega, polícia. Se entrega. Agora, não quer se entregar, paga o preço. Ora,
Você disse mais cedo, palavras maravilhosas ontem do Moro. Como você já disse, eu deixei para lá, acabei esquecendo. Mas ele disse assim, ninguém quer nenhum bandido morto, viu, Plínio? É possível que tenha gente que queira, mas o pacote do Moro, ele, eu e você também, nenhum de nós quer que o bandido seja morto, não. Mas num confronto, e que se há de a morte, que seja, obviamente, a do bandido. E o Plínio, só para terminar aqui o que o Plínio estava dizendo, ele diz, os próprios ministros do STF estão apontando falhas nas propostas de Moro. O Plínio que sempre um ministro do STF que o Moro já corrigiu. Para frente. Os próprios ministros do STF estão apontando falhas nas propostas de Moro. Esquece, aí se atrasa. Ontem o ministro Luiz Barroso estava louvando, né, com todo fervor as medidas de Moro. Aí ele termina. Assim, levantar divergências não é passar a mão na cabeça de quem quer que seja, mas aceitar pacotes fechados talvez seja vassalagem. Vassalagem, Plínio, é você colocar o seu pensamento em função de uma coisa que você acha que seja. Achar que só por causa disso que ele disse, achar que o Moro está com um pacote fechado é fechar os olhos à realidade. O Moro, ao contrário, nunca viu o Moro dialogar tanto. Chamou os governadores, colocou lá, e estou aceitando propostas da sociedade. Não, já aceitou sugestões de governadores, aceitou sugestão de jornalistas, né? Porque tinha um texto lá em que ele dizia que tem que ser criminalizado o vazamento. Aí o jornalista diz, não, mas então o jornalista vai ser punido. Ele diz, não, a imprensa está fora. Como pode deixar a ambiguidade? Ele mudou o termo e diz, olha, vai ser punido o servidor que vazar. Então está fora a imprensa. Se a imprensa conseguir o material vazado, é a obrigação dela divulgar. Aí é uma questão de ética, se deve divulgar. É uma questão de sigilo de fonte. Não se aquilo traz problema para a nação ou não, é outra história. Que o próprio jornalista tem que perceber isso daí dentro da sua profissão, sua responsabilidade social. Então, Moro não trouxe pacote fechado. Traga uma sugestão interessante que talvez ele aceite, mas essa sua crítica genérica não leva a nada, a não ser para demonstrar que você... E o seu não é dos melhores artigos, mas podia ter sido mais o que é realmente o que tem de erro ali do Moro. O que o Moro está dizendo é assim, que muitos policiais são mortos porque hoje a lei, embora diga, né, que já está previsto, como o Plínio diz, nos crimes de contra-defesa ou em defesa de outrem, o policial pode matar, as ações da corregedoria parecem esquecer isso. E apontam sempre o policial como homicida. O André já falou isso aqui. Esse é o ponto principal. Então, o que o Moro está querendo fazer é o seguinte, o policial não pode... Hoje mesmo, aí no Diário do Nordeste, está cobrando laudo, cadê? A sociedade precisa saber quem matou os reféns. O que é isso, se não... 8 já foram o que é isso, se não uma tentativa de já colocar os policiais como homicidas? Não são. Nesse caso de Milagre, puxa vida, né? Está muito claro que houve uma guerra ali. Houve erros, obviamente, porque quando tem uma tragédia, sempre haverá erros. Mas aí não pode jamais tratar o policial como homicida, como assassino. E eu não vi nenhuma matéria investigativa dos jornalistas que gostam de fazer matérias investigativas para explicar que dos 12 policiais que foram afastados a priori, portanto, eles foram punidos preventivamente, o que é um erro. 8 já foram absolvidos, porque já se apurou que não tem nenhum envolvimento e já voltaram a trabalhar na rua e para o bem da sociedade. Até hoje eu não vi nenhuma matéria nos jornais sobre isso. Saiu uma notinha na coluna do Ecofirmo, dentro de uma nota que ele estava escrevendo. Não saiu uma matéria. A sociedade não foi devidamente explicada. Qual foi a investigação? Qual foi o termo a que a investigação chegou? A corregedoria não chamou nenhuma coletiva de imprensa para inocentar os policiais. Quando é o contrário, se faz. Então, isso não pode mais continuar. O que o pacote do juiz Sérgio Moro vem ao encontro da sociedade é exatamente isso. Blindar a sociedade dos bandidos. E mais, blindar os nossos heróis fardados, os nossos agentes de segurança. Não é razoável que o policial esteja na rua e esteja na rua com medo de enfrentar o bandido, porque ele não pode sacar de uma arma para se defender de um bandido armado. Isso não existe. Em nenhuma sociedade se faz desse jeito. Nenhum país democrático, eu estou falando dos democráticos, nenhuma sociedade civilizada do mundo tem uma polícia com medo de enfrentar bandido quando o bandido vai enfrentar a polícia. O bandido que enfrenta a polícia tem que pagar o preço. Problema dele.
Eu estou do lado da sociedade, do lado da polícia. Quem quiser ficar do lado do bandido, que fique. Eu nunca vou fazer média com bandidagem. E é tão simples. Simples assim. O que tem que se coibir... Chega desse discurso. O que tem que se coibir e punir são maus policiais outra coisa. como maus profissionais. E o outro está certíssimo. E, novamente, tem que se averiguar e aquele policial estava chicoteando uma mulher aqui no Ceará, no meio da rua. Se apure e se puna. Deixa eu dar uma boa notícia aqui. Que se bota esse camarada para fora da polícia. O ministro da Infraestrutura, se for o caso, né? Tem que apurar. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que era o general, né? General, é aquele ministro. Ele disse que vai unir a agência que regula transporte terrestre, a ANTT, com a ANTAC, a agência de transporte portuário, ou seja, vai fazer uma única autarquia. Agora, o melhor disso tudo é que o ministro disse que com a fusão, o governo vai botar para fora e vai cancelar os mandatos dos dirigentes dessas duas agências que foram nomeados por governos passados e que estão envolvidos até o pescoço em esquemas de corrupção. Então, isso é uma ótima notícia, porque eles tinham mandatos nomeados pela Dilma, pelo Lula, e o atual governo estava manietado. Como as duas agências vão ser unidas, vai se criar uma nova agência. Então, esses mandatos podem ser revistos. E o governo vai aproveitar e botar para fora os dirigentes que estão envolvidos com denúncias graves de corrupção. Boa notícia. Bom dia para o nosso querido José Leomar de Souza, para a Sandrinha Valéria. Bom dia, meus queridos. E terminar o programa com a frase de Jane Azeredo: não podemos perder a esperança de que as coisas melhorem. É isso aí. Eu vou terminar com essa frase aqui, que mandou um ouvinte aqui, eu gostei. Pensando bem, o preso político foi reeleito presidiário por mais 12 anos. Bom dia. Bom dia, amigos. Um forte abraço, grato pela audiência. Até amanhã, com a graça de Deus. Reforço o apelo de vocês ampliar nossa voz nas redes sociais, partilhando no Facebook e se inscrevendo no canal do YouTube. Grato, um grande abraço e até amanhã, com a graça de Deus.